Ok, vou começar a gravar. Então, vocês conseguem ver o slide? Sim, Sim, Tá, beleza. Boa tarde de novo para todo mundo. boa tarde. boa tarde. Bora tentar ao vivo dessa vez para ver se funciona. E depois no final vocês me falam se foi melhor, se foi pior, como é que vamos ver como é que acontece. Mas então agora Ok. a gente vai começar a falar sobre ecologia, que para mim é o conteúdo mais legal da biologia, que eu mais gosto. É o que cai bastante também em vestibulares, por exemplo. Mas é um conteúdo bem legal até de aprender. Então a gente vai estudar hoje um pouco sobre cadeias alimentares, teias alimentares, sobre fluxo de energia. Na semana seguinte a gente vai ver da matéria, enfim, vamos ver relações ecológicas, predação, competição, sociedade, esse tipo de coisa. Mas enfim, hoje a gente vai começar com o estudo da ecologia, né? A ecologia é a área da biologia que ela estuda as relações dos seres vivos entre si e com o ambiente. Então, os seres vivos eles estão em constante interação, tanto com seres da mesma espécie, quanto seres de espécie diferente, e também com o ambiente. Então, os seres vivos estão ao todo tempo modificando o ambiente e sendo modificado também. E o estudo dessa interação é o que a gente chama de ecologia. E a palavra ecologia significa o estudo da casa, né? Que vem de oikos, casa, e logia, estudo. Então, é o estudo da casa, como se fosse estudo. E a casa a gente pode inferir como se fosse o planeta Terra ou um ecossistema, por exemplo. Então, é o estudo da casa, o estudo do planeta Terra e as interações, principalmente com seres vivos, entre si e com o ambiente. E aí, para o estudo da ecologia, a gente tem algumas classificações de organização. Então, lá, quando a gente estava estudando as células, a nível individual, a gente viu que um organismo multicelular, por exemplo, ele tem células, um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecido forma um órgão, um conjunto de órgão forma um sistema, e tudo isso vai formar um organismo. Claro que isso em um organismo que seja multicelular e complexo. E aí, então, a gente chega aqui nessa categoria de organismo. Então, o que é um organismo? É cada ser vivo, então, um indivíduo de determinada espécie. Então, um organismo é um indivíduo daquela determinada espécie. Então, se a gente tem um macaco, é um organismo, é um indivíduo. A gente tem a população vai ser o conjunto de indivíduos da mesma espécie que convivem em uma mesma área ao mesmo tempo. E a gente tem aqui uma comunidade. Comunidade é o conjunto de populações que habitam a mesma área ao mesmo tempo. O ecossistema é o conjunto formado pela comunidade, então, ou seja, os fatores bióticos, ou seja, o fator biótico, lembra que bio significa vida, né? Então, o fator biótico são os seres vivos. E também pelos fatores abióticos, ou seja, tudo que não é vivo. Então, o sol, a água, o vento, tudo isso forma o ecossistema. Então, é um conjunto de fatores bióticos que é, no caso, a comunidade, os seres vivos, e os fatores também abióticos. E o conjunto de tudo isso é o que a gente chama de biosfera. O conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra é o que a gente chama de biosfera. Então, olhando aqui, a gente tem um organismo dessa espécie. Então, tem um macaco, isso aqui é um organismo, que é um indivíduo dessa determinada espécie. E aqui, nesse ambiente, a gente já tem uma população de macaco. Então, tem uma população que é um conjunto de indivíduos da mesma espécie convivendo na mesma área ao mesmo tempo. Então, isso aqui já é uma população. Então, a gente pode olhar para aqui e dizer que tem uma população de macacos aqui, nesse determinado ambiente. Aqui, opa, o slide ficou errado aqui, mas aqui, em vez de ecossistema, aqui a gente tem uma comunidade. Então, aqui é uma comunidade onde a gente tem uma população de macaco, tem uma população desses roedores,
uma população de peixes aqui. Então, a comunidade é um conjunto de populações vivendo no mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, tem aqui basicamente três populações: população de macaco, população de roedor, população de peixe vivendo naquele determinado ambiente. Então, aqui é uma comunidade. E aí também temos o ecossistema. E o ecossistema já seria o conjunto aqui da comunidade, ou seja, esses fatores bióticos, então todos os seres vivos aqui, e também os fatores abióticos, ou seja, a água é parte do ecossistema, o sol é parte do ecossistema, todos esses fatores também abióticos. E aí tudo isso forma um ecossistema, o conjunto desses fatores. E por último, a gente tem a biosfera. Então, quando a gente considera o conjunto de todos esses ecossistemas da Terra, a gente vai ter a biosfera. Então, tá tranquilo até aí? Sim. Sim. Sim, Certo. Então, temos tranquilo. organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Vai ficando cada vez mais abrangente, né? Então, um organismo, um indivíduo da determinada espécie, população, um conjunto de indivíduos de uma determinada espécie, comunidade, um conjunto de populações, um ecossistema, o conjunto das comunidades mais os fatores abióticos, ou seja, aquilo que não é vivo. E quando a gente considera tudo isso, todos esses ecossistemas, a gente tem a biosfera. Bom, e aí, como eu falei, os seres vivos, eles estão o tempo todo interagindo entre si. E algumas dessas relações são as relações tróficas. Trófica vem de alimentação. Então, os seres vivos interagem entre si na alimentação. Então, existem os predadores que vão predar uma presa. Então, tem toda uma relação de trófica, uma relação de alimentação aí no ecossistema. Bom, e no ecossistema, quando a gente fala então de relação trófica, a gente está falando também de fluxo de energia. Porque quando um ser vivo, por exemplo, um herbívoro se alimenta de uma planta, ele tá adquirindo ali energia, moléculas orgânicas altamente energéticas que ele vai utilizar para o metabolismo dele. Então, quando a gente fala de relação trófica, a gente está falando também de fluxo de energia. E a energia de um ecossistema, ela, a porta de entrada de energia do ecossistema é o sol. Então, a gente viu na aula passada que as plantas, elas fazem fotossíntese, e para a fotossíntese, ela utiliza a energia que vem do sol. E ela converte essa energia do sol em energia química, que vai ser armazenada lá, lembra, no ATP. Então, os seres fotossintetizantes, não só as plantas, né, mas algas, por exemplo, também fazem fotossíntese. é, eles transformam energia solar em energia química, e essa energia vai ficar armazenada aqui em um glicídio. Então, aqui, ó, na fotossíntese, ela vai pegar dióxido de carbono, CO2, mais água, e vai utilizar a energia da luz para gerar uma glicose, e vai liberar também oxigênio para o ambiente. E essa glicose, ela vai estar cheia dessa energia. A energia que veio do sol vai ser armazenada nessa glicose aqui. E aí esse glicídio, nessa glicose, ela pode ser utilizado pelos seres fotossintetizantes, ou seja, a própria planta, ela vai utilizar essa glicose para produzir energia para ela, ou seja, ela vai fazer o processo de respiração celular, em que ela vai converter a glicose em ATP, lembra? Converter a energia da glicose em ATP, armazenar essa energia em ATP. E aí ela vai utilizar isso para produzir energia para ela mesma. Ou ela pode armazenar essa glicose como matéria-prima para moléculas que constituem o seu corpo. Isso é o que a gente chama de biomassa. Então, ou ela pode utilizar essa glicose para gerar energia para o metabolismo dela, ou ela pode armazenar essa glicose na biomassa dela. E a biomassa é a quantidade de matéria orgânica presente no corpo do organismo. Então, o que vai acontecer aqui? Parte dessa glicose que foi gerada aqui na fotossíntese vai ser utilizada para gerar energia para a planta, porque a planta precisa crescer, precisa se reproduzir, tudo isso gasta energia. Então, ela vai utilizar essa glicose para gerar energia. Mas uma outra parte, ela vai armazenar no corpo dela, porque quando ela precisar de energia, ela pode utilizar o que está lá armazenado também. E isso que está armazenado aqui chama de biomassa. Então, lembrando aqui, então, a fotossíntese, né? Então, 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de água, utiliza a energia
solar, luz, e aí ela vai armazenar essa energia da luz em uma molécula de glicose. Então, essa molécula de glicose aqui, ela está altamente energética, cheia de energia. E nesse processo também libera oxigênio. Então, aqui, a partir da fotossíntese. Então, vejam que a energia, a porta de entrada de energia no ecossistema vem do Sol. Bom, e aí, como eu falei, então essa planta aqui, por exemplo, ela vai fazer a fotossíntese, vai produzir a glicose, que vai estar altamente energética, cheia de energia. E aí, quando vem um herbívoro, por exemplo, esses insetos, e comem essa planta, eles vão estar ingerindo essas moléculas altamente energéticas e com energia que foi captada do Sol. Então, a energia foi captada do Sol e armazenada como energia química. Então, quando esse inseto aqui come a planta, ele está consumindo essa energia que veio lá do Sol e que foi transformada em energia química. E ela está, então, armazenada na glicose, lá nos compostos orgânicos da planta. E a mesma coisa vai acontecer quando o sapo comer esse inseto. A mesma coisa quando a cobra comer o sapo, o gavião comer a cobra. Então, em última instância, a gente pode dizer que o Sol, ele que vai gerar energia para toda a cadeia trófica. Porque é a partir do Sol que os produtores, né, as plantas aqui, nesse caso, geram é, energia química, né? Transforma a energia, elas não geram, elas transformam a energia solar em energia química. Bom, e aí numa cadeia trófica, a gente tem os organismos produtores. Os organismos produtores são os organismos autotróficos. Então, autotrófico são aqueles que produzem a própria matéria orgânica, ou seja, entre aspas, produzem o próprio alimento. Então, no caso das plantas, por exemplo, elas conseguem produzir a própria glicose dela. Então, elas são autotróficos. Da mesma forma, também pode ter tem os fotossintetizantes, né, no caso das plantas, algas, mas pode também ter os quimiosintetizantes, que eles conseguem também gerar a própria molécula orgânica. E aí, nesse caso, eles são chamados de produtores, porque eles produzem, entre aspas, o próprio alimento, que são, no caso, as plantas, algas, bactérias, algumas bactérias, não todas. E a gente também tem os consumidores. Os consumidores, eles são organismos heterotróficos. Heterotrófico, ele não consegue produzir a própria molécula orgânica, ou seja, não consegue produzir o próprio alimento. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente tem que ingerir na alimentação. A gente não consegue fazer fotossíntese, por exemplo. Então, a gente tem que ingerir a molécula orgânica nos alimentos. E aí a gente pode ter o consumidor primário. Então, o consumidor primário é aquele que ingere diretamente o produtor. Depois vem o consumidor secundário, consumidor terciário, aqui tem o consumidor quaternário e assim por diante. Em ambiente aquático, a gente tem os produtores que a gente chama de fitoplâncton. Então, vai ser principalmente algas. Então, essas aqui são algas microscópicas. Então, quando a gente está na praia, tem aquelas algas que ficam roçando na nossa perna e a gente acha que é um bicho que vai acabar com a nossa vida. Mas é só uma alga, por exemplo. E além daquelas algas, aquelas que a gente, a macroscópica, naquelas que a gente pega na perna ali, tem algas microscópicas, que também realizam fotossíntese. Então, é o que a gente vai chamar de fitoplâncton, essas algas microscópicas que realizam fotossíntese. E elas vão ficar suspensas na corrente da água. Então, elas vão ficar sendo levadas de um lado para o outro na corrente de água. Então, eles são os produtores no ambiente aquático. Já o consumidor primário no ambiente aquático é o zooplâncton. Zoo é animal, significa animal, e fito vem de planta, embora alga não seja planta, né? Alga é alga. Mas então, fito vem aí dessa relação da fotossíntese e zoo de animal. Então, vai ser pequenos animais, por exemplo, esse aqui chama krill. Não sei quem já assistiu Happy Feet 2, tem uma cena lá que aparece o krill. Então, krill são pequenos animaizinhos que eles são consumidores primários e eles ingerem essas algas aqui, esse fitoplâncton. Então, de novo aqui, a gente tem aqui os produtores, que são os autotróficos, aí vem o consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário. Ou a gente pode também chamar de
Os produtores a gente pode chamar de primeiro nível trófico. Os consumidores primários a gente pode chamar de segundo nível trófico. Os consumidores terciários a gente pode chamar de terceiro nível trófico. Desculpa, consumidor secundário, né? O sapo aqui é consumidor secundário. A gente pode chamar de terceiro nível trófico. Aqui o consumidor terciário a gente pode chamar de quarto nível trófico. O quaternário a gente pode chamar de quinto nível trófico. Bom, então aqui é uma cadeia trófica onde a gente percebe essa relação linear, né? Então aqui o inseto come a planta, o sapo come o inseto, a cobra come o sapo, a águia aqui, o gavião come a cobra. Mas no ambiente, no ecossistema, não é simples assim, né? Então a gente não tem só uma cadeia alimentar, a gente tem uma teia alimentar, toda uma teia trófica onde existe toda essa interação entre aqui vários organismos, é, que então a gente chama de uma teia trófica, onde, por exemplo, estou mostrando outra teia trófica aqui. Então a gente tem aqui toda essa teia trófica aqui hipotética, né, de determinado ambiente. Então aqui temos a planta, aqui o produtor, né? Aí aqui a gente tem, por exemplo, o camundongo, o consumidor primário, nesse caso aqui, a cobra, consumidor secundário, gavião, consumidor terciário. Mas vejam, por exemplo, então aqui, se eu pegar nessa teia trófica, eu posso destacar várias cadeias alimentares. Então, tem essa cadeia que eu marquei em amarelo aqui, onde tem a planta, que é o produtor, depois o gafanhoto como consumidor primário, pássaro como consumidor secundário, cobra como consumidor terciário. Então, dentro dessa teia trófica, eu destaquei uma cadeia trófica. Mas veja que eu também posso destacar essa outra cadeia trófica. Então, aqui, a planta, né? Aí temos o camundongo como consumidor primário, a cobra consumidor secundário e o gavião consumidor terciário. Então, vejam que aqui é o mesmo ambiente, mas a cobra aqui, ela atua como consumidor terciário. Então, aqui ela é consumidor terciário. Mas aqui ela já é consumidor secundário. Então vejam que o mesmo indivíduo ele pode atuar em diferentes níveis tróficos, naquele determinado ambiente. Então a teia trófica é a multiplicidade de relações alimentares de um ecossistema. Então a gente pode dizer que é um conjunto de cadeias alimentares que se cruzam. Já a cadeia alimentar é a representação linear das relações alimentares. Então a gente pode destacar algumas cadeias alimentares dentro de uma teia alimentar. E vejam que a seta, ela segue o fluxo de energia. Então, quando o gafanhoto come a planta, a energia, ela está indo pro gafanhoto. Então, a seta aqui da cadeia, ela segue o fluxo de energia. Então, a gente pode ler a seta como serve de alimento para. Então, aqui, a planta serve de alimento para o gafanhoto. O gafanhoto serve de alimento para o sapo. O sapo serve de alimento para a serpente, para a cobra. Então, tem cuidado aqui com a setinha que tem que seguir o fluxo de energia. Bom, e no ecossistema, a gente também tem os decompositores. Então, os decompositores também são organismos heterotróficos ou heterótrofos, que são certas bactérias e fungos que eles são capazes de decompor a matéria orgânica. Isso de organismos mortos e de restos orgânicos, como as fezes. Então, vocês já viram uma árvore apodrecendo, né? Então, quando essa árvore, por exemplo, ela cai lá no determinado ambiente, ela vai sofrer a ação dos decompositores, que eles vão decompor a matéria orgânica. Então, eles vão pegar a matéria orgânica daquela árvore e eles vão conseguir devolver essa matéria orgânica para o ecossistema. Ou seja, existe uma reciclagem da matéria orgânica. Quando os seres vivos morrem, eles são decompostos pelos decompositores, que são bactérias e fungos. Então, por exemplo, o carbono que estava armazenado nesse organismo, ele vai voltar para o ambiente. Ele não vai ser desperdiçado, digamos assim, ele vai voltar para o ambiente. E os decompositores, eles atuam em todos os níveis tróficos. Então, por exemplo, aqui,
Se uma planta morrer, ela vai ser decomposta pelos decompositores. Se um gafanhoto morrer, também. Sapo, também. Cobra, mesma coisa. Então, os decompositores, eles atuam em todos os níveis tróficos. Então, quando a gente representa os decompositores, a gente tem que representar eles atuando em todos os níveis tróficos. Mas algumas vezes, por exemplo, aqui, eu não representei os decompositores, nem aqui. Então, em muitas representações, vai estar omitido o decompositor, mas a gente sabe que ele atua em todos os níveis tróficos. Só um outro detalhe aqui, então, determinados poluentes, por exemplo, metais pesados, como o mercúrio, eles podem causar acúmulo nos tecidos dos seres vivos. E aí eles vão sendo passados a cada nível trófico. Então, é uma acumulação cumulativa. Então, por exemplo, aqui tem um ambiente aquático aqui, e aí derramaram mercúrio lá nesse ambiente. Então, a alga vai acabar acumulando metal pesado nela, que vai passar para o peixe, que também vai acumular mais metal, vai passar para a ave, que vai acumular mais metal. Então a gente fala que os predadores de topo de cadeia, eles tendem a apresentar maior concentração de poluentes em seus tecidos. Então, se aquele ambiente está poluído, tem algum poluente que é, se acumula nos tecidos, não são todos, mas muitos se acumulam nos tecidos dos seres vivos, aqueles que são do topo de cadeia, ou seja, consumidor terciário, consumidor quaternário, eles vão acumular mais poluentes nos seus tecidos. Não, e aí falando de novo aqui do fluxo de energia. Então, quando a gente está estudando aqui uma cadeia alimentar, a gente está estudando as relações de transferência de matéria e de energia. Então, a transferência de energia, quando um ser vivo se alimenta do outro, ele está captando a matéria orgânica que está ali altamente energética, e ele vai captar ela para transformar em energia para si, para sobreviver. E aí parte dessa energia, então você comeu a planta lá, tem uma planta, e parte da energia dessa planta, ela que a planta gerou, né, lá do sol, ela é dissipada para o ambiente sob forma de calor e não é reaproveitada. Então a planta lá vai captar a energia do sol, mas parte dessa energia ela vai ser dissipada sob forma de calor. Outra parte da energia também é utilizada pelo organismo no seu metabolismo. Então, a planta vai utilizar parte da energia no metabolismo dela. E aí, só uma outra parte é que ela vai armazenar no seu corpo em forma de matéria orgânica, que é o que a gente chama de biomassa. E é só essa parcela que está disponível para o próximo nível trófico, só a parcela que ela armazenou no seu corpo. Então, lembrando aqui de novo, a fotossíntese, né? Começa a fotossíntese e vai converter a energia da luz, em energia química armazenada na glicose. Depois, a planta pode pegar essa glicose, parte dela, né? E ela vai transformar, vai pegar a energia que está nessa glicose, captar a energia da glicose e colocar em um ATP para poder utilizar. E aí, essa parte da energia ela vai utilizar no seu metabolismo. Então, para crescer, se reproduzir, para tudo, ela vai precisar de energia. Então, nesse momento, ela vai utilizar as glicoses que foram formadas lá na fotossíntese. E aí, só uma parte da energia vai ser armazenada no corpo dela. Com isso, a energia ela vai sendo perdida ao longo dos níveis tróficos. Então, por exemplo, aqui, de novo, a planta, ela vai captar a energia do sol e vai produzir uma determinada quantidade de energia. Então, essa quantidade de energia aqui. Parte dessa energia, então essa parte que eu estou pintando de amarelo aqui, ela vai utilizar para si, vai utilizar para o seu metabolismo, para crescer, se reproduzir, para tudo. Então, essa parte da glicose aqui, ela vai utilizar parte dessa energia. Essa parte aqui que está sem pintar é a parte que ela vai armazenar no corpo dela. E se esse inseto come a planta, é essa parte aqui que ele vai ingerir. Então, veja que já diminuiu a energia. Vai acontecer a mesma coisa aqui com o inseto. Quando ele vai ingerir a planta com essa parte de energia, mas ele também vai gastar energia, porque ele vai pular, vai comer, vai se reproduzir, vai gastar energia. Então a energia, ela vai sendo perdida, parte dela ao longo da cadeia alimentar. A cada nível trófico perde-se uma parte dessa energia. Então,
Por quê? Porque o ser vivo tem que produzir energia para o metabolismo dele, parte dela também é dissipada em forma de calor, e até mesmo quando a gente come, por exemplo, uma planta, parte dela a gente não digere, ela não é aproveitada, ela sai nas fezes. Então, parte dela já é perdida antes de. A gente não consegue digerir, né? Então, nem chega a entrar no organismo. Bom, e aí esse fluxo de energia ele também é unidirecional. Ele vai seguindo aqui dos produtores para os consumidores a cada nível trófico até chegar lá nos decompositores. Então, é um fluxo que se chama de unidirecional. Ele segue essa direção de produtor para consumidor até chegar nos decompositores. E aí parte da energia vai sendo perdida ao longo do nível trófico. Então, por quê? Porque de toda a energia que um ser vivo capta, parte dela vai ser dissipada em forma de calor, ou seja, vai ser perdida para o ambiente, parte vai ser utilizada pelo metabolismo, parte vai ser sair nas excretas, nas fezes, e só uma pequena parte vai ser incorporada como biomassa. E essa pequena parte que está disponível para o próximo nível trófico. Por isso que uma cadeia alimentar, ela dificilmente possui mais de 5 níveis tróficos, porque a energia vai diminuindo a cada nível trófico. Então, uma cadeia alimentar, ela dificilmente, pode até acontecer, mas dificilmente ela vai ter mais de 5 níveis tróficos. Entenderam essa parte? Eu acho que é a parte mais complexa dessa aula. Sim, de boa. Só não pede pra explicar. É, mas sim, então aqui. Aí a gente pode representar isso em pirâmides ecológicas. Então, por exemplo, aqui. Essa aqui é uma pirâmide de energia. Então, a pirâmide de energia, ela vai mostrando aqui como a energia vai sendo perdida ao longo dos níveis tróficos. Então, aqui, por exemplo, aqui é a energia captada pelos produtores. Mas, como eu falei, eles vão utilizar parte dessa energia para o seu metabolismo. Ou seja, quando o consumidor primário ingerir o produtor, ele só vai captar essa energia, essa parte de energia aqui. Então vejam que parte da energia vai ser perdida, porque ela vai ser utilizada pela planta e vai ser dissipada como calor. Já quando o consumidor secundário consumir o consumidor primário, também vai ter menos energia, porque parte foi utilizada pelo metabolismo do consumidor primário. Mesma coisa aqui, consumidor terciário, quando ele ingerir o consumidor secundário, a energia também, parte dela já foi dissipada, já foi utilizada no metabolismo do consumidor secundário. Então veja que ela assume essa forma de pirâmide mesmo, com o topo, a base mais larga e esse topo mais estreito, porque a energia vai diminuindo ao longo da cadeia trófica, da cadeia alimentar. Então, a pirâmide de energia, a gente pode falar em quilocalorias por metro quadrado por ano. Então, por exemplo, aqui, os produtores produziram 10.000 quilocalorias por metro quadrado por ano. Dessa energia, só 1.000 calorias foi para os consumidores primários. Dessa energia, apenas 100 quilocalorias por consumidor secundário. Dessas 100, apenas 10 para o consumidor terciário. E veja que aqui a gente tem um fluxo unidirecional de energia. A energia segue em uma direção, dos produtores para os consumidores e depois vai chegar ali nos decompositores. Então, fluxo unidirecional. E a pirâmide de energia, ela tem sempre esse formato, a base mais larga e o topo mais estreito, porque a energia vai diminuindo a cada nível trófico. Mas a gente também tem outros tipos de pirâmide. Então a gente tem, por exemplo, a pirâmide de números. Então essa aqui é outro tipo de pirâmide, uma pirâmide de números. Aquela lá é a pirâmide de energia. Essa aqui é a pirâmide de números. A pirâmide de números, ela representa a quantidade de indivíduos que existe por nível trófico e que é necessário para sustentar o nível trófico seguinte. Então, por exemplo, aqui, 3.000 plantas da espécie X, lá, então 3.000 capim conseguem alimentar 300
gafanhotos. E 300 gafanhotos conseguem alimentar 10 pássaros. Isso aqui são números hipotéticos, né? Mas vejam então que também essa relação de quantos indivíduos são necessários para sustentar o nível trófico seguinte. Então, aqui, 3.000 espécies dessa planta, indivíduos, conseguem alimentar 300 gafanhotos. 300 gafanhotos conseguem alimentar 10 pássaros. Bom, mas a gente pode ter, na pirâmide de números, a gente pode ter uma pirâmide chamada pirâmide invertida. Por quê? Veja nesse caso aqui. Então, a gente tem 1.000 capim, 1.000 indivíduos de gramíneo, capim. 1.000 desse capim consegue alimentar só uma vaca, que a vaca vai se alimentar bastante. Então, 1.000 desses indivíduos consegue alimentar uma vaca. Mas uma vaca consegue alimentar 100 carrapato. Então, o carrapato vai estar ali sugando o sangue da vaca. Então, uma vaca é suficiente para alimentar 100 carrapatos. Então, veja que agora a pirâmide ela não tem mais aquele formato mesmo de base mais larga, topo mais estreito, daquela forma bem pirâmide, né? Então, a gente chama de pirâmide invertida. Então, um outro exemplo aqui. Uma árvore, ela consegue alimentar 500 insetos. E 500 desses insetos conseguem alimentar 10 pássaros. Então, vejo que a pirâmide aqui também assume um outro formato. Então, esse gráfico a gente chama de pirâmide, mas nem sempre vai ter o formato realmente de piramidal, que é triângulo, né? Aí, nesse caso aqui, chama de pirâmide invertida. E aqui é uma pirâmide de números, né? Que reflete quantos indivíduos são necessários para sustentar o nível trófico seguinte. E aí tem o terceiro nível, o terceiro tipo de pirâmide, que é a pirâmide de biomassa. Em um ambiente terrestre, a pirâmide de biomassa ela assume esse formato aqui, igual à pirâmide de energia. Então aqui a gente tem os produtores, consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários. Então lembrando que a biomassa é a quantidade de matéria orgânica em cada nível trófico aqui. Então o que a gente está medindo é a quantidade de matéria orgânica que cada nível trófico armazenou no seu corpo. Então, por exemplo, a gente pode pegar lá, tem um ecossistema lá, tem um, um metro quadrado lá, né? A gente pega um pedaço lá, chega lá no cerrado, na vegetação, marca 1 metro quadrado, e a gente pega todas as gramíneas, todo o capim desse metro quadrado e leva para o laboratório. A gente põe numa estufa para tirar toda a água, né? Porque a planta tem muita água, ela vai tirar toda a água dela e vai ficar só o que ela armazenou no corpo dela. Isso é a biomassa. Então, o que a planta armazenou ali de matéria orgânica no corpo dela. Então, se a gente fizer essa medição aqui de cada nível trófico em um ambiente terrestre, vai assumir esse formato aqui. Então, a biomassa dos produtores vai ser maior do que a dos consumidores primários, que vai ser maior dos consumidores secundários, que vai ser maior dos consumidores terciários, numa unidade de área ou volume em determinado momento. Então, a gente chegou lá no momento, determinou uma área, coletou os indivíduos e mediu. E aí a gente pode medir em quilogramas por metro quadrado ou em gramas por metro quadrado. Então, aqui no ambiente terrestre, vejam que ela assume esse formato também de triângulo, né? Com base mais larga e topo mais estreito. Agora, em um ambiente aquático, a pirâmide de biomassa, ela também é invertida. Então, lembrando que no ambiente aquático, a gente tem o fitoplâncton, né? Que são as algas ali que fazem fotossíntese, então são os produtores. E tem o zooplâncton, que são aqueles pequenos animais que são consumidores primários. Nesse ambiente aquático, se a gente der um pause lá em determinado momento e coletar lá tanto os produtores quanto os consumidores primários, a gente vai ver que a biomassa dos consumidores primários vai ser maior do que a biomassa dos produtores. Ou seja, a biomassa do zooplâncton vai ser maior do que a biomassa do fitoplâncton. Por quê? Porque o fitoplâncton são algas microscópicas que têm um ciclo de vida muito curto. Então, elas conseguem se dividir muito rápido, mas elas são predadas muito rápido também. Então, naquele determinado momento, se você der um pause lá, se fosse possível, dar um pause, que nem um jogo, e medir, naquele determinado momento, a biomassa do zooplâncton vai ser maior
do que a biomassa do fitoplâncton, porque como elas são predadas muito fácil, não vai acumular muita biomassa, porque o ciclo de vida também é curto, então elas se dividem muito rápido, elas se dividem, é, por exemplo, lembra que a gente viu lá na mitose que um indivíduo pode simplesmente se dividir em dois? Então, elas podem se dividir dessa forma. Então, elas vão ter um ciclo de vida muito rápido, mas são predadas muito rápido. Então, naquele determinado momento, a biomassa do zooplâncton, ela vai estar maior do que a biomassa do fitoplâncton. Então, a pirâmide de biomassa, ela é invertida em ambiente aquático. Mas em ambiente não aquático, ela é normal, tem esse aspecto de base mais larga e ápice mais estreito. Agora, aquela lá, a pirâmide de energia, ela tem sempre esse formato aqui. Ela nunca pode ser invertida. A pirâmide de energia. A pirâmide de número pode ser invertida e a pirâmide de biomassa é invertida também em ambiente aquático. Bom, outro conceito aqui é o conceito de produtividade. A gente pode falar em produtividade primária, e quando a gente fala em produtividade primária, a gente está falando a nível de produtores. Então, aí a gente tem a produtividade primária bruta, que é o PPB, a produtividade primária bruta, PPB. E o que é a produtividade primária bruta? É a quantidade de matéria orgânica que um organismo autotrófico consegue produzir a partir da fotossíntese, por unidade de tempo. Então, a quantidade de matéria orgânica produzida pela fotossíntese. É a produtividade primária bruta. Então, vamos supor que determinado ali ecossistemas produtores produziu esse tanto aqui de matéria orgânica na fotossíntese. Então, produtividade primária bruta é esse tanto aqui. Mas, como a gente já viu, parte dessa matéria orgânica vai ser utilizada pelo próprio organismo na respiração celular. Então, lá na respiração celular vai gerar energia para funcionamento do seu metabolismo. E apenas o que sobra irá compor a biomassa do indivíduo. Então, parte dessa glicose vai ser utilizada pelo próprio indivíduo para gerar energia para o seu metabolismo. E quando a gente desconta, então, da produtividade primária bruta, a parcela utilizada na respiração celular, a gente chega na produtividade primária líquida, que é a ppl. Então, a produtividade primária líquida é igual à produtividade primária bruta menos o que foi utilizado na respiração celular. Então, é como se fosse, por exemplo, quando você trabalha e você recebe um salário, então tem lá o salário bruto, que é aquilo que o seu salário geral, mas tem os descontos, né? Tem o imposto de renda, INSS, e aí o que cai na sua conta é o salário líquido. Então tem o bruto, né, que é o total, mas tem os descontos ali, e aí você recebe o líquido. Então é mais ou menos isso aqui. Tem a produtividade primária, bruta, mas vai ter um desconto aqui, que é o que vai ser utilizado na respiração. E aí, a partir disso, a gente tem a produtividade primária líquida. Então, aqui, lembra aquilo tudo lá que a gente tinha formado de produtividade primária bruta? Parte vai ser utilizado na respiração celular, e só uma parte aqui vai ser armazenada como biomassa, isso aqui é a produtividade primária líquida, essa parte em azul aqui. Já a parte laranjada vai ser utilizada na respiração celular. Isso aqui, então, a gente está falando a nível de produtores, né? Produtividade primária é a nível de produtores. E a gente também tem a produtividade secundária, que já é a nível de consumidores. A produtividade secundária bruta, é a PSB, é a quantidade total de biomassa que um herbívoro, né? Pode ser um onívoro também, mas o consumidor primário consegue efetivamente absorver dos alimentos que ingere. Porque, por exemplo, parte do material orgânico, potencialmente energético, já vai ser eliminado nas fezes, né? Então, aqui, se o herbívoro come a planta, ela tem isso aqui de biomassa, certo? Mas,
parte ele não vai digerir, vai ser eliminado nas fezes. E parte que vai ser incorporada por ele, pelo herbívoro aqui. Essa parte que foi incorporada em azul aqui, a gente chama de produtividade secundária, desculpa, é a produtividade secundária bruta, a parte que ele conseguiu digerir, incorporar, absorver do corpo dele, o herbívoro. Então, produtividade secundária bruta. Mas o herbívoro, o consumidor primário, ele também vai fazer respiração celular. Ele também vai utilizar parte dessa energia para o seu metabolismo. Então, a gente vai ter a produtividade secundária líquida, que é justamente a produtividade secundária bruta menos o que foi utilizado na respiração celular. Então, por aqui, ele incorporou essa quantidade de energia da planta. Mas parte em azul aqui, ele utilizou para ele mesmo, para o seu metabolismo, na respiração celular. E uma outra parte aqui em marrom que foi incorporada como biomassa, e só essa parte aqui que está disponível no próximo nível trófico. Aqui a gente fala em produtividade secundária a nível de consumidor. Então, só voltando aqui, o fluxo de energia, a gente viu que ele é unidirecional. Ele vai dos produtores para os consumidores, para os decompositores. O fluxo de energia ele também é decrescente, porque ele vai diminuindo a cada nível trófico. O fluxo de energia a gente pode também dizer que ele é acíclico, porque a energia ela não volta para o Sol, que é o início lá de tudo, né? Então, a energia vai passando de um nível trófico para o outro, e o que foi perdendo vai sendo perdido. Ela não pode ser reciclada. O que foi perdido de energia em forma de calor ao longo dos níveis tróficos, perdeu. E aí a gente vai ver na próxima aula a ciclagem da matéria. Então, diferentemente da energia, a matéria ela pode ser reciclada, diferentemente da energia. Por quê? Porque tem as ações lá dos decompositores. Então, por enquanto, saiba só que a energia se perde, mas a matéria pode ser reciclada. Bom, então, dois últimos conceitos aqui, que é o conceito de habitat. Então, o habitat é o ambiente, o local onde determinada espécie vive. E a gente pode representar pelos conjuntos de fatores bióticos e também fatores abióticos, mas é o lugar onde aquela espécie vive, é o habitat dela. E cada habitat apresenta características únicas que permitem a existência de mais variadas formas de vidas. Algumas espécies, elas podem ter uma distribuição geográfica ampla, enquanto outras são mais restritas. Então, por exemplo, esse mapa em verde mostra a distribuição geográfica da Sussuarana, a puma com cola, a onça parda, né? Então, aqui vejam que ela acontece aqui em quase todo o Brasil, em vários países aqui da América do Sul, na América Central quase toda, aqui nessa faixa, aqui na América do Norte também. Então, tem uma distribuição bem ampla. Então, tem vários habitats aqui. Já, por exemplo, um panda, né? O panda gigante, ele é uma espécie que está em uma determinada região geográfica, que ele é mais restrito em determinada região geográfica. Então, o conceito de habitat é o local, o ambiente onde determinada espécie vive. A gente pode dizer, determinada espécie vive no cerrado, mas a gente pode ser mais específico também. Determinada espécie vive no tronco da árvore e tal. Então, mas isso tudo é o habitat. Tem um outro conceito que é o nicho ecológico. O nicho ecológico, a gente pode dizer que é o papel ecológico de um ser vivo na comunidade em que ele vive. Isso envolve tanto o habitat dele, mas envolve também as condições de modo de vida, suas relações ecológicas, seu modo de reprodução, do que se alimenta, quem são seus predadores, as condições ambientais que ele precisa para viver, entre outras características. Então, o nicho ecológico é meio que a história de vida daquele determinado organismo, daquela determinada espécie. A gente fala que é o papel ecológico dela. Então, por exemplo, aqui. Esse texto aqui descreve um nicho ecológico de um ser vivo. Ele fala que o menor tamanduá do mundo é solitário,
tem hábitos noturnos, passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação, gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem diversos pretendentes à disposição para namorar. Então é um texto aqui que foi até na Ciência Hoje das Crianças, uma revista infantil, mas que mostra que o lixo ecológico desse tamanduá aqui. Então mostra os hábitos de vida dele, como as condições ambientais, como aqui acontece a reprodução, como ele cuida das crias. Então tudo isso aqui é o nicho ecológico dele. Então o papel ecológico dele no ecossistema. Por exemplo, aqui nesse mesmo habitat aqui, esses organismos aqui, eles estão ocupando diferentes nichos. Então, a gente tem essa ave aqui, a talha do mar, talha-mar, que ela, ao voar rente à água, ela captura pequenos peixes próximos à superfície. Já o flamingo, ele filtra pequenos organismos, como algas, moluscos e crustáceos, que estão lá mais embaixo. Já o pato, ele consome pequenos animais do fundo e também plantas aquáticas. A garça alimenta-se principalmente de peixes. Então, aqui, em relação à alimentação, eles estão ocupando de diferentes nichos ecológicos, mesmo que estejam no mesmo habitat aqui, nesse lago. E é isso aqui só falando da alimentação deles. Aí tem diferentes nichos ecológicos. E cada espécie, ela ocupa um determinado nicho ecológico. Então, por isso que não existe duas espécies exatamente iguais. Porque cada espécie, ela vai possuir diferentes formas e exigências de interagir com o ambiente. Então, cada espécie tem um determinado nicho ecológico. Elas podem até se alimentar da mesma coisa, mas no conjunto de todas as suas condições de vida, do que ela precisa, ela vai ter um diferente nicho ecológico. Então, por exemplo, o lobo-guará. A gente pode dizer que o habitat dele é o cerrado, o lobo-guará vive no cerrado, e a gente pode dizer o nicho ecológico dele. Então, por exemplo, o lobo-guará é um animal crepuscular, então ele sai principalmente no crepúsculo, é onívoro, de hábitos solitários, vive em regiões abertas, como campos e matas de capoeira, possui um importante papel na dispersão de sementes de frutos do cerrado, principalmente a lobeira, que é a solana do lipocarpo, então aqui está o fruto, e a flor da lobeira, que ele se alimenta. Então, tudo isso descreve o nicho ecológico do, do lobo-guará, né? Que é o nosso novo mascote Meu Deus. da nossa nota de 200. Mas ele era tão fofinho e pegaram um péssimo ângulo, né? Que nem quando a gente vai tirar aquela foto 3x4 e sai péssima. Nossa, Mas, exatamente. mas sim, ele é onívoro, tá? Ele come frutas, mas ele também pode comer animais. Então, às vezes até acontece, por exemplo, dele querer comer galinha nas fazendas, aí as pessoas acabam matando e tal, mas ele é onívoro. Mas ele é tão bonitinho, né? Sim. Pois é, e agora a gente tem uma nota de R$ 200 com o nosso lobo-guará. Minha nova meta é ter uma dessa agora. Pois é. Ok, então, essa questão que caiu aqui no PAS 2018, vamos responder ela, né? Com relação à cadeia alimentar, mostrado nessa figura aqui, assinale a opção correta. Então, a letra A é... O primeiro nível trófico está representado pelos insetos. Letra B, os pássaros representam o consumidor terciário. Letra C, fungos e bactérias atuam como decompositores da matéria orgânica. E D, as plantas são consideradas consumidores primários. Então, qual a alternativa? A C? Eu não sei. Letra C? Porque acho que é a C. Manda aí no chat, vou mandando aí. Letra C.
Isso, muito bem. Letra C. Fungos e bactérias atuam como decompositores da matéria orgânica. Então vejam que por isso que a gente está representando eles atuando em todos os níveis tróficos, né? Por que que não é a B? Então vamos lá. A gente tem plantas, né? A planta, aí tem um inseto, aí tem um pássaro aqui, né? Então vejam que o pássaro, ele é consumidor secundário e não terciário. Então aqui, produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Então por isso que a B está errada. Por que que a letra A está errada? Porque quem é o primeiro nível trófico? As plantas. Isso, as plantas. E as plantas são consideradas a letra D, porque a letra D está errada? Porque as plantas não consomem nada, elas são E consumidas. Não, elas não são consumidores, elas são produtores. Muito bem. Então, aqui, verdadeiro ou falso? Organismos fotossintetizantes, como algas e plantas, são capazes de capturar a energia luminosa do Sol e convertê-la em energia química, que fica armazenada nas moléculas das substâncias orgânicas. Esse processo é chamado de fotossíntese, certo ou errado? Tá certo. Isso, verdadeiro, né? Então, verdadeiro. Em uma cadeia alimentar, a quantidade de energia de um nível trófico é sempre maior que a energia que pode ser transferida ao nível seguinte, uma vez que todos os seres vivos consomem parte da energia do alimento para a manutenção da sua própria vida. Verdadeiro ou falso? Ver- Verdadeiro. Isso, verdadeiro. Então, a quantidade de energia em um determinado nível é sempre maior do que do nível seguinte. Então, temos aqui nossa pirâmide de energia. Verdadeiro. É verdadeiro, Luana, você entendeu? Luana, quem mais? Isso, eles consomem na respiração celular. A transferência de energia na cadeia alimentar é unidirecional. Tem início nos organismos produtores, passa para os consumidores e finaliza com os decompositores. Então, lembra que vai dos produtores para consumidores e termina nos decompositores. Então, verdadeiro. O zooplâncton e o fitoplâncton representam os organismos produtores, ou seja, autotróficos, nas cadeias alimentares marinhas. Verdadeiro ou falso? Falso? Isso, falso. É falso por quê? O fitoplâncton é os produtores, mas o zooplâncton é o consumidor primário. Então, por isso que é falso. O fitoplâncton, sim, forma os produtores, mas o zooplâncton forma os consumidores primários. Os decompositores são fungos e bactérias que também participam da cadeia alimentar, e são eles os responsáveis por devolverem à natureza os nutrientes que retiram da matéria orgânica. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Isso é verdadeiro. Então, os decompositores, fungos e bactérias, quando os organismos morrem, eles vão reciclar esses nutrientes, vão devolver os nutrientes para a natureza. Animais carnívoros que se alimentam somente de herbívoros são classificados como os consumidores primários? Então, aqui a gente tem uma planta, né? Aí aqui a gente tem o consumidor primário, e a gente tem um consumidor aqui secundário, né? Ops. Então, se esse carnívoro ele se alimenta somente de herbívoro, eles são consumidores primários? Não. Falso, né? Ele Não. tem que ser consumidor secundário. Porque se ele é carnívoro, né? Ele vai ter que comer o consumidor primário aqui. Então, falso. Ok. Nas cadeias alimentares, o mesmo organismo pode ocupar diferentes níveis tróficos? Verdadeiro. Então, verdadeiro. A gente viu o exemplo lá da cobra, né? Que
ela podia atuar tanto quando secundária quanto terciária, naquele exemplo nosso lá. Na cadeia alimentar, os organismos heterotróficos são chamados de produtores. Falso? E- Isso é falso. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então são falsos, né? Eles são os heterotróficos são consumidores e os autotróficos são os produtores. Bom, então foi essa a nossa aula de hoje. Meu fone saiu. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Na semana que vem, a gente vai continuar com a ecologia. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando lá no Classroom, certo? Essa aula também vai ficar disponível para vocês lá na plataforma. Tá bom. E a